Fala pessoal, tudo bem? Aqui é a Gakwan trazendo mais um vídeo pra vocês. Pessoal, hoje falaremos sobre ReZero, uma história muito bacana que finalmente lançou uma segunda temporada agora em 2020, tendo lançado a primeira temporada do anime já faz um bom tempo, na verdade. Essa história tem tanto anime quanto light novel mangá. A recomendação que eu vou fazer gira em torno mais da light novel, contudo eu vou abordar a história na sua maior parte como foi apresentado no anime, porque a light novel eu li de forma muito parcial. Eu li um pouco do volume 1 e mais alguma coisa aqui e ali. Então, pessoal, sem mais delongas, vamos começar o review. Gente, ReZero basicamente trata de uma história de um cara que vai para outro mundo, ou seja, um isekai, e ele encontra uma garota de cabelo prateado. Ele, adora essa garota, começa a se relacionar com essa garota no sentido de amizade, né? Ele fica encantado também com ela, já tem um sentimento amoroso brotando pelo menos dele. Nisso, a garota precisa da ajuda dele para fazer alguma coisa numa cidade. É um mundo de fantasia medieval, então tem toda a questão de fantasia medieval barra alguma coisa a mais, porque tem toda uma cidade de meio pessoas meio bestas e tem outras coisas. E aí chega num determinado momento em que esse cara ajudando essa garota morre, né? Isso é bem no início da história e justamente ele morre e volta à vida. É por isso que chama ReZero. ReZero no sentido de novamente desde o zero. Então, toda vez que ele morre, ele volta para o que poderia ser compatível com a ideia de save points. Então, morreu assassinado, volta para um save point. Ele sabe qual é esse momento? Só depois da primeira morte. Só que ele é móvel ao longo do tempo. Quando você passa determinados momentos da história, ele volta para o momento que não é o primeiro save point que ele teve. Quem marca esse save point, ninguém sabe. Depois vai ser apresentado, obviamente, mas ele não sabe como é que é. Ele só tem a ideia intuitivamente, e o que é apresentado pra gente é o seguinte: quanto mais tempo ele passa, quanto mais tempo ele vive, mais esse save point se desloca nos momentos do tempo. Então, vamos dizer que ele chegou no mundo. No momento que ele chega no mundo, é um save point. Depois de passar alguns dias e ele não morrer, o save point deixa de ser esse momento original e fica, sei lá, 3 dias à frente. Aí vamos dizer que ele morra em relação ao segundo save point, volta pra ele. Mas passando 10 dias em relação ao segundo save point, ele cria-se um novo save point no 10º dia, por aí. E assim vai. Então, esse save point é móvel. Qual o problema? Ele permanece com todas as memórias dele e é uma história que é muito, muito legal. Eu acho que toda a lore, eu só descobri há pouco tempo que lore vem de folclore, né? Mas em inglês a palavra folklore a história do povo, né? Mas enquanto, como se fala, a história do mundo onde ele tá, os elementos narrativos próprios daquele mundo, a história em si é mais ampla dele, né? Porque como ele vem do nosso mundo, existe todo um contexto muito maior. Pois bem, o legal é o seguinte: ele volta da morte, ele gosta de ajudar as pessoas, etc e tal. Ele não tem poderes absurdos, o único poder, claro, esse a gente entende, é que ele volta da morte. O problema é que ele precisa, para passar de determinados desafios, voltar da morte muitas vezes. Muitas vezes. Alguns momentos fica cansativo, outros não. A questão dele morrer é interessante no seguinte ponto: ele morre não porque ele é burro, mas porque o mundo onde está se metendo, as situações que se metem, são muito hostis, são muito complicadas. Então, mesmo que ele fosse um gênio, digamos, né, ele tem uma inteligência promédio, ele iria morrer. Mesmo se ele fosse mais esperto do que mesmo se ele tivesse alguns atributos físicos, né, mais desenvolvidos, ele iria morrer. E isso eu acho muito interessante, porque mostra que a ideia dele morrer e voltar da morte não é uma necessidade, mas é um elemento central da trama. E, além disso, um elemento também muito central é o seguinte: as decisões dele importam, né, obviamente, mas eles não só importam para a conclusão daquilo, mas sim para obter a informação por meio dos erros, para que num próximo loop, né, no próximo retorno dele, ele seja permitido escolher melhor. Então, a falta de informação e o retorno da morte são duas questões-chave para ele conseguir concluir os arcos da história. Por um ponto de vista, isso é brilhante. Por outro, é cansativo, porque você sabe que as coisas vão dar errado. Quando você vê alguns arcos, por exemplo, no final do primeiro anime, da primeira temporada do anime, tem mais ou menos uns 4 arcos, mais ou menos. São aproximadamente 9 novels que eles adaptam, e são mais ou menos 4 arcos, né? Porque os arcos transcendem cada novel, obviamente. Mas, gente, complicado porque ele tem um vício, pode-se dizer assim, do anime shonen, que é aquela questão:
Então a amizade supera tudo, o esforço supera tudo, conversando, sei lá o que, supera tudo. Tudo bem. É repaginado de uma forma mais sombria, né? Porque se eu fosse classificar mesmo sendo fantasia, sei lá o que, ele tem uma pitada de seinen. A questão é que quando você vê que algumas coisas começam a dar errado, você sabe que o cara vai morrer pra reiniciar. Porque você entende que o fluxo da história correto são só momentos que tem uma conclusão boa, muito boa, a melhor possível, que todo mundo se salva. E não os momentos em que alguém morre, alguém principal dentro daquele arco morre. Isso cria um padrão que torna muito óbvio que ele vai morrer. E a morte dele se torna prescindível. Tipo, ele vai morrer. Tá, vamos logo com isso. O personagem morrer não impacta o leitor. Porque é um elemento narrativo e também se torna claro quando não houver surpresa pra morte dele. Aí, cara, fica meio enjoado. E um problema que eu vi dando parte da novel, né? Vou admitir, não li tanto assim. Mas é um problema que imagino que tenha nas novel, é o seguinte. Quando se começa loops, até chegar no ponto onde ele vai fazer coisas diferentes, o início do loop, né, do retorno, é igual. Vendo isso no anime, isso em algumas cenas é mole ver, mas na novel ele tem que realmente descrever de novo. Então eu fui de novo para tal lugar, fiz isso de novo, ou passado essa parte, fiz isso diferente, aí começa a contar. Então, enquanto no vídeo, né, alguns momentos, vários flashes, você entende o que aconteceu pela sequência dos quadros, na novel ele tem que reiterar os momentos, ou seja, falar de novo dos momentos, escrevendo. Cara, isso é cansativo. Ainda mais, você sabendo que ele vai ter que morrer muito, vai ter muita coisa reiterada. É problemático. A história em si é extremamente boa pra média dos isekais. Eu acho que Re:Zero, eu já comentei em outro vídeo, vai estar aí nos cards, é uma desconstrução do gênero. Ele não é um isekai padrão. Mas a história é bem feita. Só existe um arco que me decepcionou, que é o segundo, porque a conclusão do arco, o motivo do fechamento do arco, não gostei muito, mas é uma qualidade ainda em cima da média. Porque a forma como se apresenta alguns arcos no Re:Zero tende muito mais a um drama psicológico do que particularmente uma necessidade, não seria a palavra certa, mas é muito mais um drama psicológico do que uma questão de apresentar batalhas com efeitos. Mesmo tem muita ação, na verdade. Tem muita ação, tem muito sangue, é um anime pesado em certos momentos. Eu acho que são desbalanceados porque existe uma tranquilidade do nada, vai pra uma coisa muito pesada, as culturas são muito graves e depois elas ficam muito, como se fala, muito sem noção, você não consegue ter sensibilidade pra elas. E coisa que também é problemático nesse segundo arco, só reiterando aqui, que apresentou a questão muito mais como um drama psicológico, um mistério. Existe um plano de fundo de mistério porque o cara não sabe nada desse mundo, então ele tem que aprender sofrendo. E às vezes a solução é muito simplista, então cria-se um clima que é relativamente complexo, muito legal, que eu acho sensacional, e depois oferece o resultado de forma simplista, ou com uma solução que corre por fora dos principais efeitos. Não gosto. O mundo é um mundo de fantasia medieval, então tem magia, feitiçaria, etc. O Subaru, né, que é o principal, Natsuki Subaru, ele é uma pessoa bem comum, não tem muito o que se falar sobre ele, mas o grande foco ao longo da narrativa é o desenvolvimento do personagem. E é legal porque na primeira temporada, antes do fim, você vê que o cara melhorou, o cara tá se esforçando, etc e tal. Mas percebe-se num determinado ponto, que eu não vou querer dar spoiler, que a melhora dele é muito superficial. Quando a gente para pra pensar, a gente senta e fala, mas exatamente esse cara melhorou? Não, foi maquiagem. Os eventos passaram, ele deu um jeitinho, mas o que ele melhorou enquanto pessoa não aconteceu nada. E chega no momento que fala, cara, você tem que melhorar agora, senão não dá pra continuar a história. Você tem que realmente mudar, você tem que dar o braço a torcer. E aí ele faz isso, a relação com todo mundo, o convívio normal dele melhor, ele consegue superar o desafio. Então, é uma questão muito interessante que em alguns animes deixa-se de lado o seguinte: a atuação do personagem principal não importa. Mas não importa simplesmente o que ele faz. Não é como se fosse uma visual novel. Você tem as escolhas, ele escolhe uma rota A, B, C. Não é assim. O importante é como ele se posiciona em relação às coisas. E não só o que ele faz, mas como ele faz. Porque existem determinados momentos, vou dar uma forma genérica com exemplo. A pessoa tem uma habilidade de saber as mentiras, uma benção do vento que a pessoa tem. E ele começa a falar as coisas, né? Cara, a gente precisa fazer isso e aquilo. Não rola. A pessoa, não, você tá maluco, tá falando bobagem, tá mentindo, sei lá o quê. Ele não consegue entender como a pessoa soube da mentira. Aí num outro looping, ele explica a mesma coisa, mas usando a maior parte dos elementos incríveis possíveis.
fez. Ele não estava conseguindo se expressar bem, porque ele tem medo de contar essa questão de retorno à morte. E também vai se descobrir em determinado momento que ele tem uma dificuldade séria em falar isso, por motivos outros. E aí a pessoa fala, você falou... Aí ele ressignificou tudo aquilo que ele queria dizer no loop anterior, e a pessoa, tá bom, vamos fazer. Então, existe um nível que está além do personagem, um nível que importa exatamente a forma como ele interage com os outros, o modo que ele faz as coisas, não o que ele faz, o que é muito legal e é bem aproveitado. Basicamente, é isso que eu tenho para falar sobre ReZero. Eu gosto da obra e eu sou tendencioso em falar isso, mas eu prefiro o anime. A novel tem esses problemas de ficar looping, sabendo que você vai ter que ler um monte de coisa de novo para chegar no ponto diferente. Pra mim é complicado, eu não tenho particularmente saco pra isso, né? Questão de gosto, mas quem gosta de ver os meandros alternativos, a novel tem um tempo maior para desenvolver personagem, por favor, sirvam-se. Mas enquanto história é ótima, eu gosto muito. Então é isso, pessoal, agradeço a todos. Só falando que esse novel foi lançado aqui no Brasil pela New Pop. Os volumes giram em torno de entre 16 a 30 reais, dependendo do volume e dependendo da data de lançamento. Os primeiros volumes eram mais baratos e agora os últimos são mais caros por reajuste de preço, entre outras coisas. 20 reais por aí, tem algumas promoções até no site da New Pop, um valor justo. São como se fala, os livros estão no formato de pocketbook, né? São light novels, estão em pocketbook. Eu acho que vale a pena, um preço justo. É difícil falar que um preço bom, mas realmente um preço bom pela quantidade, pela relação quantidade de páginas e valor, acho justo. Recomendo que vocês comprem. Eu acho que a JBS não, perdão. Eu não acho que a New Pop vai descontinuar isso. Ela tá dando prosseguimento, já tá no 12º volume, tá bem avançado a publicação dela, e é uma coisa que mostra que a light novels tem espaço significativo no mercado brasileiro e que permite um crescimento bacana. Pessoal, termino por aqui, agradeço a todos. Quem gostou, comente, quem não gostou, não comente. Vou deixar o link aqui para vocês, se quiserem comprarem. Esse link não tem nada a ver com eu ganhar dinheiro ou não. Isso daí é só uma facilidade para vocês mesmos, tá bom? Agradeço a todos. Por favor, deem seus comentários, suas contribuições. Se gostou, dê o like. Se não gostou, dislike. Falem por que não gostaram, que precisa melhorar. Muito obrigado a todos, até mais e tchau.